João Manuel Aureliano, da empresa patrocinadora Daikin. O João é gerente de engenharia de aplicação da Daikin Brasil, formado em engenharia e com 20 anos de experiência no HVAC. Ele é especialista em tecnologia e análise de soluções para projetos. Além disso, tem vasto repertório para realizar treinamentos e palestras, sempre trazendo inovações e estratégias para o mercado. O tema que ele abordará é tendências do mercado AVACR. Boa tarde a todos. Bem, inicio agradecendo o convite por estar presente aqui nesse evento. A jornada foi longa, o voo atrasou, eu venho do Recife, né, quase 2 horas de atraso, perdi boa parte das apresentações, mas assim, é uma enorme satisfação estar mais uma vez compartilhando conhecimento. E o tema escolhido, na verdade, ele não é tão bem escolhido, porque é o tema que eu utilizo há quase 9 anos, esse tema, tendências do mercado. Antigamente eu falava HVAC, mas era tão inglês. Né? Em inglês ele trazia no passado um pouco mais de liga para o tema, mas aí eu traduzi para o AVAC, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Certo? Então, assim, por que eu gosto de utilizar esse tema? Porque ele sempre é um tema atemporal. Né? Assim, independente do ano, sempre existirão novas tendências. Lógico, as tendências de 2016, quando eu comecei, não foram as mesmas de 17, 18 e muito menos agora de 2024. Né? O que nós podemos entender quando eu faço uma análise histórica das apresentações é que como o tempo passa rápido, né? Como nós estamos numa curva exponencial. Então, se falava lá atrás, né, já caducou. Né? Por exemplo, ouvi o Thiago falando agora do HFC, falando já do HFO. Né? O HFO é tão recente, mas é tão recente que já está sendo praticamente ultrapassado. Né? A Europa ela já está trazendo novas medidas a curtíssimo prazo, a partir de 2030, né, do que serão as novas tendências para fluidos refrigerantes, trazendo, por exemplo, a volta dos fluidos naturais. Bem, isso aqui é o meu contato, depois eu passo para vocês. Então, antes de falar sobre a agenda total, vai ser rapidamente sobre a Daikin, apenas os 2 slides, a tendência do mercado e assim, ali estão todas as tendências já antecipadamente. Tá? Mas assim, por que eu sempre gosto de trazer esse slide da Daikin? Primeiro, né, nós temos uma linha de produto completa, a Daikin é líder mundial em termos de faturamento, não em volume de vendas. Para isso, existem empresas chinesas que estão na nossa frente. Tá? Então, produzimos do split às grandes centrais de água gelada, né, passando aí pelo sistema VRV. E o sistema VRV é interessante porque a Daikin inventou isso em 82, essa tecnologia, baseado no grande problema que eu vou falar daqui a pouquinho. Bem, mas o slide que eu gosto é esse daqui, né? Ou seja, são os principais focos de produto da empresa, né? Uma empresa japonesa. Em outubro completaremos 100 anos, entrando aí para o rol das empresas centenárias. Então, assim, a Daikin ela só pensa em ar-condicionado, trabalhamos somente no ar-condicionado. Na verdade, isso não é 100%, tá? 90% do nosso negócio é o ar-condicionado, 10% é a parte química. Tá? Então, assim, a Daikin, para quem não sabe, é o segundo maior fabricante de fluidos refrigerantes do mundo, atrás da antiga Dupont, atual Chemours. Então, assim, quando eu trago nessa ideia que nós temos equipamentos, fluidos refrigerantes, ali não dá para entender, mas o terceiro bloco, o terceiro círculo seria filtros, né? A Daikin é o maior fabricante de filtros de ar do mundo. Tá? Isso também dá já uma pista de uma tendência. E, por fim, o compressor, né, onde está a nossa grande tecnologia. Né? O compressor, independente do sistema de climatização, ele é responsável aí por 80% a 85% do consumo de energia elétrica. Então, daqui, esse slide, lá atrás, ele mostrava as 4 tendências que existiam. Porque a primeira delas não se fala mais tanto hoje, que seria design de ar-condicionado. Né? Hoje nós temos design de equipamentos, né, que já são bem aceitos, por exemplo, no mercado de arquitetura. Tá? Mas isso no passado não era verdade. Né? Tinha aquele ACJ, né? A maioria aqui, né? não conhece o ACJ, mas, ou seja, aquela caixa que tinha um aspecto de madeira, né, para tentar melhorar, evoluiu, né? Temos piso-teto, infelizmente, o cassete é uma tentativa, o high-wall também é algo que já está saindo, e assim, o mundo ideal da engenharia é exatamente o que está aqui neste auditório, que é um sistema com distribuição de ar, né?
insuflação, controle de temperatura, controle de umidade, nível de ruído, tá? Provavelmente qualidade. Tá? Então, assim, isso aqui se mostrava as 4 tendências do passado, mas eu vou adicionar mais uma, né? Então, que a quarta tendência hoje é falar sobre automação. A automação no sentido que nós estamos passando por um período de transição. Né? Assim como o Tiago falou sobre fluido refrigerante, esta década será um período importante tanto para os fluidos quanto para a automação, não a automação que nós conhecemos, é a automação e inteligência artificial, que aí eu vou adicionar o ponto 1 na indústria 4.0. Então, hoje já se fala na indústria 4.1, que é o facelift da 4.0, integrando, né, majoritariamente a inteligência artificial nos processos. Então, quais são os 4 pilares hoje? Eficiência energética, qualidade do ar interno, meio ambiente, que o Tiago já falou, né? Conhecendo já o Tiago, conheci recentemente, nós fizemos uma viagem ao México, a Cancún, onde a Daikin promoveu o Com Acai, o Leonardo Basile também esteve presente, né? Ou seja, a Daikin significa uma palavra em japonês, significa discussão amigável. Então, durante um único dia, várias entidades do mercado, instituições de ensino, ONU, estivemos discutindo sobre quais são os próximos passos, né? Ou seja, é olhar o passado, hoje, e tentar definir o futuro. A Daikin ela já está isso muito bem esquematizado dentro da empresa, né, a longo prazo. Né? Investimos nos últimos 10 anos quase $1 bilhão, né, em pesquisa, e isso vai trazer algo a muito curto prazo. Bem, falando aqui rapidamente sobre o mercado de eficiência energética, antes de partir para um tema de uma forma muito mais aprofundada, eu trago aqui o primeiro item, que é a matriz elétrica. A matriz elétrica, ela puxa diversos pontos significativos, né? Um deles é que a Europa, depois que houve aquela grande confusão, né, com a Rússia, a Ucrânia, fechou as torneiras do gás, então a Europa começou a pensar a matriz elétrica de uma forma muito diferente. A matriz elétrica europeia, 80% é suja, diferente da brasileira, que é 80% limpa. Tá? Então, assim, quando você olha uma matriz baseada em carbono, praticamente, então traz uma nova iniciativa. E, se eu não me engano, uma notícia muito recente esse ano, a maior usina nuclear da Europa ela foi atacada nesse conflito entre a Rússia, né, e a Europa. O que é que isso, ou entre a Rússia e a Ucrânia, o que é que isso nos traz? Né? Ou seja, é melhorar cada vez mais a eficiência energética, é reduzir o consumo de energia elétrica dos principais equipamentos. E, né, pasme, o ar-condicionado é o que tem a maior representatividade. Ou seja, independente do empreendimento, nós representamos aí talvez 50%, até mais, 60%, 70%. Mais uma média, 50% é o sistema de ar-condicionado. Tá? Que ar-condicionado, na verdade, é uma linguagem poética, né? Porque o nome é condicionamento do ar. Bem, falando aqui sobre o mercado, quando você pensa em eficiência energética, qual está sendo a tendência, a transição? É todos os sistemas partirem para a utilização de inversor de frequência ou inverter. Então, ou seja, são duas tecnologias distintas. Né? O inversor de frequência é aquele que é colocado, por exemplo, no motor, né, para você poder partir em rampa, chegar no pico e encontrar o ponto ótimo. O inverter ele já está incorporado ali ao equipamento, ao motor, ao compressor. Tá? Em 2020, houve uma grande mudança, para quem não acompanhou, no mercado residencial, no mercado de split, onde saiu uma portaria, onde a portaria ela elevou a classificação Procel para os sistemas de tipo split. Né? Antigamente eram apenas 4 classificações, A, B, C e D. Tá? A, B, C e D. Um sistema que era inverter e não inverter, ambos poderiam ser selo Procel A. Tá? Então, assim, isso ficava muito maquiado para o cliente final. À medida que, qual é o mais eficiente se ambos são A? Tá? Porque todos os dois olhavam os equipamentos em plena carga. A partir do momento que se olha agora o IDRS, que seria a carga parcial, que é o índice de resfriamento sazonal, se começou a olhar a carga parcial. Aí sim você pôde diferenciar entre o que é um inverter e não inverter. E aí, o que é que surgiu? Os 4, ou seja, tínhamos 4 e agora são 6 classificações. Antigamente, o que era Procel, ou um COP, uma eficiência plena carga de 3.4, era A no Procel antigo para inverter ou não inverter. Hoje,
O não inverter, que é 3.4, já caiu automaticamente para o E. E hoje nós temos muitos equipamentos, tá, que já são Procel A. Isso aqui a partir de 2023, ou seja, isso é desde o ano passado. Todos os fabricantes precisam já utilizar a nova etiqueta, que é o próximo slide. Mas entendam que, assim como acabou as Olimpíadas, o sarrafo ele vai tender a subir. Tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, isso aqui vai subir. Né? Então, o A, que era 5,5, passará a ser 7. Enquanto que o E, que era 3,5, passará a 3,9. E aquele sistema que era classificado como 3,4, ou ele evolui de tecnologia, pouco provável, ou ele sairá. Tá? Ele não terá o selo Procel, e, consequentemente, ele não será mais produzido. Então, muitas construtoras nos procuram falando: João, eu quero construir um prédio hoje para entregar daqui a 4 anos, e que tecnologia eu vou encontrar daqui a 4 anos? Tenha certeza, não é mais sistemas splits, né, com tecnologia não inverta. Isso aqui é uma tendência a curto prazo e já com data de vencimento. Então, esse que é a nova etiqueta do Procel. Né? Essa aqui é a anterior 4, não apenas com o tipo de operação, se é resfriamento ou aquecimento, atenção, tá? Ou seja, aqui tinham 1 hora por mês de consumo. Então, o consumidor olhava, eu tenho lá, aqui dava um valor de consumo, eu multiplico pela minha tarifa e eu tenho um valor final. Não, isso aqui é um pensamento muito errado. Então, aqui já é uma novidade, isso aqui é o consumo anual, então são 8 horas por dia, os 5 dias na semana, todas as semanas do ano. Então, você pega isso daqui, multiplica pelo valor da tarifa, divide por 12, e você vai ter mais ou menos um valor mensal da sua tarifa de energia elétrica. Além de que há uma indicação sobre o fluido refrigerante e as 2 novas classificações. Tá? Então, assim, isso aqui já é algo presente, não é mais uma tendência. Quando a gente agora parte para sistemas de maior porte, como água gelada, ou VRV e VRF, tá? Eu trago essa apresentação aqui, esse slide, que é o mesmo que eu utilizei no Encontro de Projetistas no ano passado. Essa aqui é a evolução do mercado de água gelada de 2018 a 2022. O mercado de água gelada, ele cresce aí a modestos média de 6% ao ano. Mas o que nós podemos observar é que o mercado, as cores não estão tão boas, mas imaginem que aqui que é o mercado do scroll a ar, o mercado do parafuso a ar, basicamente é um mercado não inverter. Então, assim, o mercado brasileiro ainda é muito nivelado por baixo em termos de fabricação de equipamentos de alta capacidade sendo água gelada, porque todos tendem a ser equipamentos não inverter. Tá? Apenas aqui a centrífuga, ela está meio a meio porque todos os fabricantes importam. E qual o cenário externo? Ou seja, é um cenário que busca alta eficiência. Então aqui, praticamente, a maioria dos fabricantes, né, já traz equipamentos dotados de tecnologia inverter com inversor de frequência. Já quando se olha no mercado VRV ou VRF, eu falo VRV porque, como nós inventamos, eu preciso utilizar o VRV, perdão. Tá? Mas, assim, são sinônimos, é um V de volume contra o F de fluxo. O mercado já de VRF, ele cresce ano após ano, aí uma média de 15% a 16%. Né? Por que há este crescimento? Porque está se buscando, obviamente, essa questão da eficiência energética. O mercado de VRV, ele está roubando o mercado de água gelada? Não. Assim, em certa parte não. Tá? Em aplicações tipo escritórios, hotelaria, sim. Ele praticamente substituiu. Mas existem mercados específicos para ambas as soluções. Ano após ano, esse aqui é a evolução do mercado. Então, ponto positivo é que o mercado de ar-condicionado ele cresce. Certamente, se eu trouxer aqui o ano 2023, com aquele aquecimento que houve no final do ano passado, ele vai ter um salto até um pouco maior. Jogando na base 100, eu posso dizer que o mercado hoje já é meio a meio. Aqui está algo em torno de já 55% contra 45% do mercado de água gelada. Tá? Bem, isso aqui é apenas um resumo, ou seja, quando se pensa em eficiência energética, por conta de alguns motivos, né, seja ele matriz elétrica, tá, consumo de energia que é galopante, ano após ano, a nossa conta de energia elétrica ela sobe, então se procura produtos de alta eficiência energética. Falar sobre qualidade do ar interno, é muito comum no dia a dia a gente encontrar notícias que o ar-condicionado ele foi responsável por tudo, né, sobre a má qualidade do ar.
as crises de saúde, incêndio, né? Ou seja, o ar-condicionado sempre está envolvido nas principais, algumas catástrofes aqui no Brasil. Tá? Então, aqui são notícias veiculadas na mídia, né? Má qualidade do ar no ambiente de trabalho pode levar a síndrome. O uso excessivo do ar-condicionado pode causar problemas respiratórios. E, por que não, falar aqui sobre o fim da prática da engenharia. Tá? Então, nós estamos na Casa da Engenharia, onde a gente precisa debater esse tipo de tema. A qualidade do ar é algo indissociável quando se pensa em climatização. Descobrimos, ano após ano, pandemia após a pandemia, que tudo é transmitido pelo ar. Né? Então, nós precisamos ter o quê? Alguns elementos, né? Ou seja, são praticamente 4 bases, que eu vou falar no slide seguinte, onde a gente precisa evitar os elementos prejudiciais à saúde. Né? O CO2 ele foi escolhido como o elemento chave, né? O elemento dedo duro dessa contaminação que nós temos no ar. Isso aqui leva os efeitos prejudiciais na saúde, o elevado nível de poluentes aos edifícios doentes, né? E sabendo que 90% do nosso tempo nós estamos em ambientes fechados. Sempre estamos em ambiente fechado, seja na escola, em casa, no trabalho, no carro, no aeroporto, no shopping, na farmácia. A farmácia é até algo estranho, né? Porque ninguém vai à farmácia para comprar shampoo, né? As pessoas vão porque estão doentes. E chegando na farmácia, o que é que você encontra? É um ambiente que tem 4 cassetes ou 2 piso-teto, não existe renovação de ar, as pessoas não utilizam máscara, ou seja, talvez a farmácia fosse considerado quase um ambiente assistencial de saúde incorporado pela 7256, né? Porque é um ambiente onde alguém doente vai visitar ali para comprar algo, passa um determinado tempo de exposição e sai. A parte boa é que nós temos muito aqui para entregar. O plano PMOC, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, as normas brasileiras, a 16401, que espero que, se tudo der certo, sairá final deste ano, início do próximo. Né? Eu falo isso desde 2018, né? Mas tudo bem. A 7256, que lá em 2021 mudou radicalmente o mercado, que ela fala sobre a parte assistencial de saúde. Já está atualizada. Perfeito, obrigado. A ISO 16890 2018, que substituiu a 16101 sobre a parte de filtragens. A 17037, que recentemente, né, notícia bem atualizada, acho que há 2 semanas, ou foi semana passada, né, a Brava, junto com o Qualidor, publicou, eu não sei se é uma portaria, mas publicou algo onde a resolução número 9 da Anvisa, ela deixa de ser utilizada e passa a ser a 17037. Então, aquela taxa de 27 metros cúbicos por pessoa, 1000 ppm, já não é mais utilizada. As referências estão nesta norma, uma excelente norma para tudo, né? Ou seja, para quem quer estudar sobre qualidade do ar, a norma ela fala muito bem sobre tudo, né? Ela fala sobre a nova metodologia, que tem que ser um diferencial de 700 ppm entre o interno e o externo. Tá? Ela fala sobre os poluentes presentes no ar, os agentes nocivos. É bem interessante a norma, a leitura ela é muito saudável. Né? Bem, a 16890, perdão, e a 15848, que é mais recente, sobre qualidade do ar interno também. Então, assim, existe hoje muitas saídas, né, muitos planos de ações que estão presentes aqui no mercado brasileiro, onde pode disponibilizar tudo isso. E eu trago sempre esse trecho aqui o item 4.1 da 7256. O que é que o sistema de climatização ele controla? São 6 itens, né? Temperatura, bulbo seco, umidade, a pureza, renovação, movimentação e, se eu não me engano, ali é a parte de pressão. Tá? O ar-condicionado ele foi inventado há 120 anos, basicamente para fazer controle de umidade. Ao longo do tempo isso se esqueceu. Começamos a controlar o quê? Temperatura, bulbo seco. E hoje voltamos a trabalhar bulbo seco, umidade relativa. Nos Estados Unidos é muito forte. Tá? Basicamente todo projeto precisa ter ambos os controles. E por que não falar sobre a parte de pureza, que seria filtragem, renovação de ar, diluição dos contaminantes. A partir do momento que você pega um ar externo, coloca aqui, ele pode ser apenas filtrado ou tratado, passado por uma serpentina, você dilui todos os contaminantes que estão aqui neste ambiente interno. A parte de... e por fim, a parte de pressão, mas a parte de pressão, ela, por conta da norma, se fala sobre cascata de pressão na 7256 para se manter os ambientes saudáveis. Bem,
Um dos pontos importantes que a ONU ela observa sobre qualidade do ar interno e externo é o particulado PM2,5. Né? Esse aqui é o ponto que a ONU ela faz questão, assim como o Tiago falou, da parte de fluidos refrigerantes. Né? Então, assim, o mundo está olhando o PM2,5. Tá? Porque se você pegar aqui o nosso sistema, o PM10 ele fica aqui. O que é, em termos de PM, né? PM é o particulado médio. O fio de cabelo, sou um grande especialista nessa área, né? Ele tem 65 micrômetros de diâmetro, tá? Então, assim, o PM10, ele é 6,5 vezes menor. Dá para entender agora, né? Isso é apenas uma analogia. Então, o PM10, ele fica aqui, né? No início da via aérea, seja no início da respiração até a traqueia. O PM2,5, ele chega até os pulmões. E o PM1, ele passa do pulmão, pode entrar na corrente sanguínea e atingir a questão respiratória. Tá? Então, assim, somente filtros absolutos, eu falo isso na nomenclatura antiga, né, porque a ISO ela mudou essa nomenclatura. Hoje se fala sobre eficiência de filtragem e esqueceu, não se fala mais G4, M5, F7, F8. Tá? Se fala hoje uma nova nomenclatura baseada no PM2,5, a eficiência que ele tem. Então é por isso que o PM2,5 ele é uma causa-morte somente na Europa de 530 mil pessoas por ano. Então, assim, é algo realmente a se preocupar. Bem, sobre a qualidade do ar, aqui estão as 4 principais, né, medidas, que é diluição vou ser repetitivo para que seja possível fixar. Diluição basicamente é jogar um ar externo aqui no ambiente para fazer essa diluição dos contaminantes. A retenção são sistemas de filtragem, aí eu falo a nomenclatura antiga, G4, F8, onde a 67% da norma 7256, ela traz essa base. Medição. Aí eu trago uma frase muito utilizada na questão da qualidade, que você não consegue melhorar aquilo que você não consegue medir. Então eu preciso saber qual é a concentração que tem aqui, por exemplo, CO2. Imagina que o meu ar externo só fosse filtrado. Eu teria um impacto na carga térmica de uma forma bastante negativa. Né? Lógico, na condição que está hoje externa está muito bom, mas em dias mais quentes esse impacto pode ser da ordem de 40%. Então, por que eu tenho que estar diluindo se minha concentração aqui está abaixo de 1000 ou de um diferencial dentro dos parâmetros? Então, a partir da medição da concentração de CO2, eu posso fazer o liga e desliga desse ventilador, onde eu coloque o ar externo aqui somente quando necessário. E, por fim, a eliminação. Existem diversas tecnologias de eliminação disponíveis no mercado, talvez a ultravioleta seja a mais conhecida entre elas, né? Lembrando que a ultravioleta ela só atua sobre superfícies, ela não atua sobre o ar, né? De uma maneira geral. Para isso existem outras, como o peróxido, o streamer da Daikin, onde todo o ar passante ele faz essa eliminação. O meio ambiente, para quem não conhece, quando eu fiz uma apresentação no início desse ano, eu conheci esse site. Tá? A legenda está embaixo, vale a pena. Aqui eu trago um dado de Belo Horizonte, que são os dados climáticos dos últimos 170 anos, ou seja, aqui de 1851 a 2023. Aqui, este início tem um pouco das linhas vermelhas por conta do início da primeira Revolução Industrial, depois melhorou um pouco, né? E isso vem piorando, o negócio está aqui ficando vermelho cada vez pior. Né? Isso aí puxa o tema do meio ambiente. Então, no meio ambiente, quais são os principais temas discutidos hoje? É o reuso da água de condensação. Imagina que aqui eu estou eliminando, se aqui, por exemplo, for um sistema splitão ou água gelada, aqui água em torno, sei lá, de 15, 20, 30 litros de água por hora está indo para onde? Eu posso reutilizar para fazer algum tipo de processo. O Tiago falou muito bem sobre o impacto na camada de ozônio. Deixamos de falar sobre isso, porque tiramos o cloro da substância, começamos a falar sobre o gás de efeito estufa, e aí puxa um tema seguinte, que são os fluidos refrigerantes. E quando imaginamos as 3 principais tecnologias de compressor, scroll, parafuso e o centrífugo, nós já temos substitutos. O 410A por R32, ou seja, diminuindo aí quase 1/4 no potencial da camada do efeito estufa. O parafuso centrífugo 134A, ele tem 2 opções, o 513 ou o 1234ZE, onde o 513 tem um GWP de 573, praticamente 1/3 do 134A, ou GWP, aqui o do 134ZE, o de GWP de 7. Mas aqui tem um novo problema, muito recente, 2 anos apenas de estudo, que é o UPFAS,
que o Thiago comentou, né? Ou seja, ela é uma substância tão leve, né, tão pequena e tão frágil que ela nem atinge as camadas superiores. No meio do caminho ela se desintegra e ela tem agressão aí ao meio ambiente. Bem, e aí por fim a descarbonização. Né? E partindo aí para o último tema, né, ou seja, eu trago apenas somente esse slide, que é a indústria 4.0. Na verdade, é a indústria 4.1, essa é a novidade. Nos meus estudos, há 8 anos, havia uma tendência de se falar sobre a indústria 5.0, mas aí seria muito disruptivo, até porque não se sabe onde é que terminou a 3.0 para começar a 4.0. Foi ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Tá? Mas hoje se fala da indústria 4.1, onde a inteligência artificial está moldando a forma como é feita a linha de produção. Né? Agora, no mês de março, eu estive na fábrica da Daikin na Tailândia, tá? E o processo ele tem uma autocorreção. Tá? Ou seja, na linha de produção, caso exista uma falha, não há mais uma dependência do ser humano. Né? As máquinas elas se entendem através de softwares e hardware e ela própria mesma ela corrige. Então, a indústria 4.0 ou a 4.1, ela traz todos esses elementos aqui, onde no ar-condicionado a gente consegue encontrar muito bem esses 6 elementos, que é o Big Data, ou seja, armazenar as informações nas nuvens, simulação, né, simulação energética, o CFD, são poucos escritórios de projetos no Brasil, da parte de ar-condicionado, que eu vejo trabalhando o CFD. Eu vi um CFD maravilhoso agora de um projetista, onde ele fala sobre a exaustão de garagem, que provavelmente será uma norma da Brava, ou da BNT, perdão, né? A gente espera. Integração entre sistemas, a internet das coisas, isso aqui já é praticamente coisa do passado, né? Porque a internet das coisas está muito presente nas nossas vidas há mais de 8 anos. Cibersegurança, isso aqui é algo que está sendo bastante falado, né? Proteção de dados, né? E aqui está muito linkado com computação das nuvens. Então, bem, pessoal, assim, o tema é muito curto, né? Geralmente eu faço isso em 8 horas, né? Tentei compactar aí em 30 minutos. Espero que vocês tenham pegado um pouco dessa provocação e que a gente possa em outro momento discutir mais, tá? Então, muito obrigado.